de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca teve trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Pode parecer complicado, né? Agar, Monte Sinai, filho da escrava, filho da livre, filho da promessa. Vamos explicar, vamos discorrer para isso, para a gente entender. O apóstolo Paulo, falando a respeito desse momento da ceia, fala a respeito da aliança nova. Então, nós percebemos que havia uma antiga aliança. A antiga aliança era feita segundo as coisas de Moisés, que está lá onde? Onde a gente conhece a antiga aliança? No antigo pacto. Quando eu leio o Antigo Testamento, ali descreve, em detalhes, o pacto da antiga aliança. No Antigo Testamento, quando a gente começa a entendê-lo melhor, nós percebemos os traços de Deus, apontando sempre para quê? Para o ápice, para o momento do tempo, aquilo que seria o cumprimento da promessa, que está onde? Em Cristo. Aonde está a revelação da segunda aliança? Novo Testamento. Nós temos então na nossa Bíblia, quem pegar a Bíblia, temos a primeira porção que é Antigo Testamento, e a segunda porção é Novo Testamento. Aonde se inaugura a nova aliança? Nascimento e morte e ressurreição de Cristo Jesus. Agora, o Paulo escrevendo aos Gálatas, estava falando por quê? Porque os Gálatas tinham abandonado as práticas da antiga aliança e tinham aceitado a Cristo nas suas vidas. Mas agora parece que eles estavam fraquejando e começaram a se atentar para coisas da antiga aliança, como se quisesse conservar coisas que Paulo está dizendo. Vocês têm que abandonar isso. A antiga aliança não será capaz. Aí ele usa uma alegoria, ele usa uma figura. Qual a figura? Os dois filhos de Abraão. O primeiro, filho de quem? Agar. Quem é Agar? A empregada da Sara, que eles tiveram uma ótima ideia. Olha, eu não estou conseguindo engravidar, deita com a minha empregada e gera um filho da promessa. Deus fala para ele o quê? Olha, isso não é filho da promessa, porque a promessa que eu vou fazer é através de você e da sua esposa legítima. O que aconteceu quando Ismael, filho de Agar, nasce e depois Deus dá Isaque? Sabe o que aconteceu? Isso que a gente vê até hoje. Quando você liga os noticiários lá, um pedaço de terra no centro lá, perto do Mediterrâneo lá, que atenta para o noticiário mundial. Quem estão lá lutando? Os descendentes de Ismael com os descendentes de Isaque. E o que acontece todas as vezes que eu tento fazer alguma coisa na minha capacidade humana? Aí eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Repete comigo, fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com a história que você está contando? Todas as vezes na minha vida que eu deixo de viver por fé e começo a viver por aquilo que eu vejo, por aquilo que vem contra mim, que eu percebo no meu ambiente humano, sabe o que vai acontecer? Ele vai perseguir o fruto da fé na minha vida.
Vou repetir. Todas as vezes que eu tento fazer com que a minha vida seja vivida, não na dependência de Deus, não na esperança nas promessas, não na total dependência do Espírito de Deus, e passo a viver segundo a minha razão, o meu intelecto, a minha percepção, a minha força, o meu braço, a minha capacidade de gerenciar, a minha capacidade de fazer a escolha, você vai perceber que essas coisas que são geradas a partir da minha fisiologia, do meu braço forte, da minha capacidade, vão perseguir na minha vida o fruto da promessa de Deus na minha vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe aquele negócio que você está guardando em Deus? Que Deus falou para você, descansa, e que você fica lá, está demorando, está tardando, então vou dar um jeito, vou usar de força, vou usar de violência para conquistar aquilo que Deus diz que é meu. Quando eu percebo, eu não estou mais vivendo por fé, mas agora eu estou vivendo pelas obras. E aí todas as vezes que eu vivo pelas obras, as obras perseguem o fruto da fé e da esperança da minha vida. Muitas coisas não estão sendo alcançadas no meio do povo de Deus, porque recorrentemente estamos deixando de viver pela fé para viver pelas vistas, por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu quero, por aquilo que eu desejo. Então muitas vezes a moça está lá para esperar o homem de Deus para a vida dela, aí ela vai lá e vai transar com ele antes do casamento, imaginando que assim ela vai estar vivendo um grande amor, e no final ela vai colher fruto de quê? Não da promessa, mas da carne, da fisiologia. Aí o dia que ele arrumar um que transa melhor que você, ele te troca. Da mesma forma os rapazes. É a mesma coisa de gerar riquezas. Se você pegar lá, a Bíblia diz que aquele que acha que seu braço forte, que vai adquirir riquezas. Você lê depois Jeremias 17, é interessante, porque está falando sobre fé, está falando sobre obras, está um pouco na capa do bilhetinho que você recebeu hoje. Aí depois ele entra num assunto lá sobre, olha, você vai adquirir riqueza, é tantas coisas que a gente não entende. A Bíblia diz assim, você está achando que é o seu braço forte, que é a sua capacidade? Você está achando que se você não se submeter às orientações de Deus, você está achando que você continuar a ser infiel no seu dízimo, na sua oferta, você vai conseguir ajuntar mais, porque você pensa que se você ser fiel no dízimo, na oferta, você vai ficar mais pobre? Deus está dizendo, eu estou te ensinando a viver por fé, confia em mim. Aí a gente fala o quê? Não, eu não quero viver por fé, eu quero viver por aquilo que eu acho, que eu creio, que eu acredito, que eu fui treinado, meu comportamento agora é focado, e Deus diz, não é assim. O que acontece? Eu deixo de viver pela fé, e portanto não agrado a Deus, e portanto não há como Deus me abençoar, porque quem não vive pela fé, não agrada a Deus, e portanto Deus não enche o meu coração daquilo que Ele quer encher. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Qual o desafio na sua vida? O que você está enfrentando na sua vida hoje? Você está lidando com essa situação em fé ou na sua capacidade e no seu braço? Você está dando um jeitinho, igual a Sara chegou lá, meu marido, deita com a minha escrava, e assim vai gerar um filho da nossa casa, porque afinal de contas a escrava é nossa, tudo que gerar na nossa casa é nosso. Sabe o que aconteceu, amado? A primeira coisa que Agar começou a fazer com Sara, depois que ela teve filho, esnobar a patroa dela, porque agora ela o quê? Eu sou a mulher que deu filho para o seu marido. Muitos de nós, por não entender isso, continuamos a gerar filhos no nosso braço, e não estamos percebendo que nós estamos construindo coisas que vão ser contra as coisas que Deus diz como promessa para a nossa vida. Por isso que quando nós estamos celebrando a nova e superior aliança, Deus está dizendo que é um tempo novo, é um tempo de dependência de Deus, é um tempo de deixar Deus agir na nossa vida, é um tempo de me submeter à vontade de Deus, não é um tempo para mim ficar lutando contra Deus. Seja fiel naquilo que você já entendeu da parte de Deus, se submeta naquilo que Deus está falando sobre santidade, integridade, dignidade, retidão.
Tem muita gente que continua dizendo que serve a Deus e é safada, sem vergonha. Tem muita mulher dizendo que é mulher de oração e é fofoqueira. Será que eu estou deixando me levar pelo Espírito de Deus? Ou eu estou dando jeitinho com aquilo que eu falo? Amado, nesse momento de comermos do pão e tomarmos do vinho junto, é um momento de reflexão, a respeito de novo nascimento, de mudança, de transformação, de entender que não é que eu vou comprar a Deus, como o Rodrigo falou mais cedo, mas eu me submeto àquilo que Deus me orientou. Por quê? Gratidão. No final, a palavra-chave da nossa vida com Deus é gratidão. Você é uma pessoa grata a Deus? Ou no fundo você se acha? Não, eu estou prosperando porque eu sou um cara que sou melhor. E a Bíblia diz o quê? Não te estribes no seu próprio entendimento. Não pense mais do que você, além daquilo que você é. Em Provérbios 3,7 diz assim, olha só, o conselho do sábio: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Quantas vezes nós achamos que somos o sabidão? Sabemos de tudo. Somos o cara. Está com problema? Fala comigo que eu resolvo. Agora a Bíblia está dizendo, não seja sábio aos seus próprios olhos. O que eu tenho que ser? Temente a Deus. Quem aqui quer ser temente a Deus? Fala assim, eu quero ser temente a Deus. Sabe o que é ser temente a Deus? Não é ter medo de Deus. Ai, Deus vai me mandar um raio na cabeça. Temente a Deus é ouvir a voz de Deus e obedecer. Por que eu obedeço? Porque eu sou grato. E eu sei que os planos de Deus são infinitamente melhores dos planos que eu sou capaz. E Jesus tem uma promessa, ele diz, eu vim para que você tenha vida abundante. Sabe o que é uma vida abundante? É que você pegar lá o copo, encher d'água até que ele transborde. Então ele está dizendo, sabe a vida que eu tenho reservado para você? É algo que vai além de você mesmo. É aquilo que vai derramar as beiradas. É aquilo que vai ser uma porção socada, sacudida, transbordante do que Deus tem para a sua vida. Por que nós continuamos a ser estúpidos a tentar dirigir a nossa própria história? Somos negligentes, somos tardios para responder o que Deus tem para nós. Às vezes na hora de vir para o culto é uma luta, ai, que dificuldade de quê? Eu quero adorar a Deus, quero verbalizar, porque assim eu vou crescer em fé, vou crescer em ânimo, vou ver aquilo que a palavra de Deus diz, para que eu possa enfrentar a vida com o peito aberto, sem medo, com alegria. Quem é que é alegre por servir a Deus? Fala assim, eu sou alegre. Cutuca quem está do seu lado e fala assim, eu sou o cara alegre. Por quê? Porque já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Amém?